Sim, só vou escrever aqui. Nunca vi uma live ao vivo sendo feita assim. Eu vou pegar. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a live. Eu sou a Renata, sou endocrinologista. E essa é a Nina, ela é psiquiatra. E já vamos começar? Vamos? Podemos? Vamos lá. Várias perguntinhas. Então, o tema da live é antidepressivos engordam? Vamos falar sobre mitos e fatos sobre as medicações psiquiátricas. Tem bastante dúvida, né, sobre remédio psiquiátrico, então a gente tentou compilar as principais dúvidas, os principais questionamentos para tentar esclarecer. E aí depois, se sobrarem dúvidas, vocês vão mandando e a gente vai conversando ao longo da semana. Bom, primeira pergunta. Remédios psiquiátricos engordam? Então assim, na verdade, existem várias classes de medicação psiquiátrica, né? Então, vamos começar pela questão do antidepressivo, vou tentar ser bem objetiva, porque os antidepressivos e ansiolíticos são os mais comumente usados, né? A maioria dos remédios para depressão e para ansiedade não dão um ganho de peso significativo, né? Claro que são muitas medicações, mas de uma maneira geral, os mais famosos, assim, fluoxetina, citalopram, sertralina, venlafaxina, esses remédios, quando dão algum ganho de peso, é um ganho de peso pequeno, né? Coisa de 1, 2 quilos, que perto de... Isso, pronto. Voltou. Volta? Voltou, pode continuar. Então, quando eles dão ganho de peso, é um ganho de peso baixo, né? 1 a 2 quilos. E tem alguns antidepressivos que dão mais ganho de peso, tipo mirtazapina, alguns específicos, mas a maioria fica em torno, quando dá ganho de peso, em poucos quilos, né? E tem antidepressivos que não engordam, né? Tem certeza absoluta que não dão ganho de peso, tipo bupropiona, que são exceção. O que geralmente eu costumo orientar os pacientes sobre essa questão de ganho de peso é de falar pro médico, né? Olha, essa questão de peso é importante para mim, eu não gostaria de engordar, ou perguntar para que o profissional possa selecionar o melhor antidepressivo, ansiolítico para o paciente, né? E tem outros remédios que dão mais ganho de peso, que são remédios para outras doenças, esquizofrenia, transtorno bipolar. Mas a grande questão é que cada medicação tem um perfil de ação. Então, dificilmente vai dar um ganho de peso significativo, mas é importante conversar com o médico a respeito do remédio específico que ele quer prescrever, né? Perfeito. Mas a maioria não dá tanto ganho de peso, né? Que bom. E uma coisa que muita gente pergunta na consulta: remédios para ansiedade ajudam a emagrecer? Na verdade são coisas diferentes, né? Muitas vezes o paciente fala, eu tenho ansiedade por comida e eu quero um remédio para ansiedade para parar de comer. E na verdade o que acontece é que se você trata a doença ansiedade, automaticamente a pessoa vai ter uma regulação melhor da alimentação, né? Tanto para comer melhor, para mais ou para menos, porque tem pessoas que ficam ansiosas e comem menos, e tem pessoas que ficam ansiosas e comem mais, né? Então, você regulando a ansiedade com a medicação para o transtorno de ansiedade, você regula a alimentação, chega-se mais num equilíbrio. Mas não que o remédio para a ansiedade vá fazer a pessoa comer menos, né? Não existe, infelizmente, um remédio mágico nesse sentido, né? A grande questão, pessoal, é raciocinar em tratar a origem do problema, né? Em regular a base do funcionamento cerebral, porque tudo fica mais fácil de regular depois, né? Mas não tem um remédio específico para ansiedade de comida, ou para tratar a ansiedade eu vou parar de comer, não é tão simples assim, né? Uma coisa que sempre precisa ficar claro, se tem dificuldade com a alimentação, fala pro médico, né? Fala pro psiquiatra, olha, a alimentação é um problema para mim. Como você pode me ajudar nesse sentido, né? Pede ajuda, porque aí o médico vai poder te orientar o que é possível ser feito, né? Exatamente. Pode misturar remédios psiquiátricos com remédios para emagrecer? Isso é um problema, porque primeiro que remédios psiquiátricos têm várias classes diferentes, né? Que fazem os mais diversos efeitos no cérebro, aumenta a serotonina,
diminui dopamina, aumenta dopamina. Então, são N possibilidades de mexer com essa química cerebral. E segundo, que aí a Renata pode falar melhor do que eu, são vários tipos diferentes de remédios para emagrecer, né? Um alerta que eu quero fazer, que precisa ficar bem claro, é quanto à sibutramina. A sibutramina é uma medicação famosa para perda de peso e é muito perigoso associar a sibutramina com a maioria dos remédios psiquiátricos por conta da questão da serotonina. Inclusive pode dar uma síndrome que tem alto risco de morte, que chama síndrome serotonérgica, que dá febre, vários outros sintomas graves. Então é muito perigoso misturar a sibutramina com qualquer remédio psiquiátrico sem orientação. E muitas vezes o médico que prescreve a sibutramina não alerta o paciente disso. Então é importante que as pessoas saibam que elas não devem fazer essa mistura. Então se algum médico, algum profissional, alguém indicou que a pessoa use sibutramina e ela usa qualquer remédio psiquiátrico, antes de começar, precisa informar o psiquiatra para ele saber sobre essa combinação, se é possível ou não. Mas tem outros remédios para perda de peso hoje em dia que podem ser tranquilamente associados com remédios psiquiátricos, né? Exatamente. Não é necessário utilizar a sibutramina em boa parte dos pacientes, né? E eu realmente sempre converso com os pacientes que já tomam medicamento psiquiátrico, que a sibutramina só pode ser utilizada se o psiquiatra autorizar, dependendo do tratamento que está sendo feito. E na maior parte dos casos, eu sempre recomendo que utilize algum medicamento que não tem ação diretamente nos mesmos locais que os medicamentos psiquiátricos atuam, lá no sistema nervoso central, em locais, por exemplo, nos receptores de serotonina, de dopamina, coisas que não é pra gente misturar, porque senão você vai ter essa interação medicamentosa e vai ter efeitos colaterais e complicações. Aí a gente tem a liraglutida, por exemplo, que é muito utilizada hoje em dia, né, que é uma medicação que é o análogo de GLP-1. Ele vai atuar apenas no receptor, que é na portinha do GLP-1 lá no cérebro, que é direto relacionado com o controle de apetite, de saciedade, e não tem interação com esses outros medicamentos, por exemplo, além dele ter uma ação também na parte do estômago. O Orlistat também, que é uma medicação que atua eliminando parte da gordura presente nos alimentos pelas fezes, também não vai interagir. Então tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Junto com medidas comportamentais, né? Qual alimentação vai ser feita, a gente vai ter uma equipe de suporte profissional, a parte da nutrição, a parte comportamental, a psicoterapia, que também pode auxiliar nesses casos também. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem avaliado e é possível sim a gente fazer um tratamento que não prejudique a parte psiquiátrica. E eu sempre também peço para os pacientes, como a doutora Nina já falou, a falar para o psiquiatra que está desejando não engordar, que quer emagrecer, porque ele pode usar um tratamento mais adequado para esse caso. Pessoal, assim, não desanimem, né? Então, quem faz tratamento psiquiátrico, toma remédio controlado e quer buscar um tratamento para perda de peso, converse com o psiquiatra, peça orientação, procure um endocrinologista, porque é super possível fazer uma boa combinação de medicações e de uma maneira segura, né? O que não pode é a pessoa ficar frustrada com a questão do peso, do corpo. Muitas vezes a gente percebe que parece que dá vergonha falar sobre isso, parece que é superficial, e não é. Essa questão de imagem, de autoestima é muito importante. Então precisa comunicar, porque a gente vai juntando, combinando as prescrições e dá para fazer um trabalho muito legal e seguro, sabe? O que a gente quer passar aqui é a importância da segurança. Remédios psiquiátricos têm muita interação medicamentosa, atrapalham muitos outros remédios, aumentam a concentração de alguns, diminui de outros. Então, quem toma medicação psiquiátrica precisa estar sempre atento a essa interação. Conversar, tirar sempre as dúvidas com o médico sobre os outros remédios que vai tomar, né? Perfeito. Mais uma pergunta. É seguro usar os remédios e produtos naturais para emagrecer enquanto está usando remédios psiquiátricos? Bom, como eu acabei de falar, remédio psiquiátrico dá muita interação medicamentosa, então não é seguro. De maneira nenhuma, eu tenho que ser enfática nisso. Então, toma medicação psiquiátrica, quer tomar remédio natural para qualquer coisa, informe o psiquiatra. Até porque, pessoal, muitas vezes essas medicações naturais têm interferência nos remédios psiquiátricos e em outros remédios clínicos para outras doenças, né?
Então, por exemplo, tem um produto natural famoso para depressão leve, que é o Hipericum perfuratum, a erva de São João, que tem um efeito antidepressivo leve, mas ela interfere em anticoagulantes, ela tem um risco de interferir em remédios, em antibióticos, então não dá para tomar assim sem orientação médica, não pode ser misturado com antidepressivos alopáticos, né, com remédios normais que a gente costuma prescrever, então não dá para combinar, é muito perigoso. Vários remédios naturais para emagrecer, que a Rê vai falar também, que às vezes nem são tão eficientes e que interferem nos resultados dos remédios psiquiátricos. O triptofano, né? Que o pessoal usa muito. Triptofano tá super na moda, e triptofano, além de não ter evidência científica de que ajuda em depressão e ansiedade, pode ser neurotóxico, né? Triptofano pode aumentar a toxicidade neurológica e levar à morte neuronal muitas vezes. Então, além de não ter eficácia, pode ser prejudicial. E é um produto natural. Então, a mensagem tem que ficar aqui é que produto natural não é inofensivo. E vocês têm todo o direito de pesquisarem, se informarem, de querer pensar em usar. A gente entende que as pessoas querem buscar recursos e melhorias, mas é sempre importante comunicar ao médico, porque pode ser muito perigoso e vocês não têm obrigação de saber disso, mas vocês precisam informar o profissional que acompanha para poder avaliar essa interação. Exatamente, né? No ponto de vista de uso de medicamentos naturais para emagrecer, a gente sabe que a maioria deles a gente tem questiona o que tem dentro dessas medicações, então assim, é uma qualidade questionável, não se sabe se é aquilo que está escrito que realmente está lá dentro, principalmente quando vende na internet. Além disso, a eficácia é questionável, a maior parte dessas medicações fitoterápicas não tem estudos suficientes, quando tem estudos, são estudos muito de baixa qualidade e mesmo assim a resposta nesses estudos são muito ruins. Geralmente a perda de peso é muito discreta, não é significativa do ponto de vista estatístico às vezes, e quando é uma quantidade de peso irrisória que a gente não considera como medicação eficaz, né? Porque para a gente considerar que o medicamento para emagrecer eficaz, ele tem que fazer perder pelo menos 5% do peso. Se perder 1 quilo, né, não quer dizer muita coisa, né? Então, às vezes não vale a pena o risco. E não, às vezes é uma variação que pode ser insignificante, né? Você pode variar 1 quilo por outros motivos também, né? Por líquido, tem que estar com mais retenção de líquido, não tá, foi no banheiro, não foi. Então isso acaba sendo muito pouco efetivo pelos riscos de você estar usando uma coisa que você não tem certeza do que tem dentro, pelos efeitos colaterais possíveis, como a Nina estava falando, é possível sim ter interação medicamentosa, tem alguns medicamentos desses que podem ser hepatotóxicos, que a gente não tem dose de segurança, a gente não sabe quanto que seria a dose que não faria mal, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicamento, e às vezes é um investimento inútil, você está gastando dinheiro com uma coisa que não tem resultado real. E assim, eu lembrei de uma coisa agora, sobre medicações naturais, né? Tem remédios naturais que funcionam, se forem bem usados nas doses corretas, uma prescrição adequada. Então, se você, por exemplo, tem uma preferência por tentar tratamento natural, pergunta pro profissional, né? Eu, por exemplo, sou super aberta sobre isso com os pacientes, né? Porque se for possível usar produto natural, a gente pode até usar, mas em dose correta, porque às vezes o paciente fica usando uma dose tão baixa que não faz efeito. Então, não é porque não faz efeito, é porque a dose está inadequada, né? Então, a gente não está dizendo que remédio natural não é bom, que não funcione. A questão é essa interação, é o mau uso ou o uso arriscado disso, Exato. né? É tirar essa ideia de que porque é natural é inofensivo, pode não vai fazer própria. mal, né? Então, é essa a questão. Eu falei do triptofano e da erva de São João porque são os mais famosos, mas aí se vocês tiverem curiosidade ou quiserem questionar sobre alguma outra que eu não tenha tanta informação agora, eu não tenho lembrado de comentar, aí vocês podem ir perguntando que a gente vai tentando ajudar. Sim, eu sempre comento, porque muita gente pergunta isso, né, nas caixinhas de perguntas sobre algumas medicações nesse sentido para emagrecer, e toda vez que vocês perguntam, eu olho de novo, vejo os estudos que tem, atualizo para ver se realmente surgiu mais alguma coisa, eu sempre acabo colocando até lá, olha, nos estudos mais recentes, é isso que tem de suposto benefício, né? Qual seria a teoria, o que realmente acontece. Justamente porque a gente é aberto a querer saber se essas coisas realmente funcionam. Isso que aí falou é uma coisa importante, os estudos vão se modificando, a medicina avança, várias coisas que hoje a gente sabe serem verdades, depois mudam, então a gente sempre vai ter que se atualizar e modificar a conduta se for o caso. Exato. Mas até o momento é o que a gente precisa deixar claro de passar para vocês, né? Da importância da segurança nessas combinações de medicações, né?
Exatamente. E o que engorda mais? Os remédios psiquiátricos ou a depressão e a ansiedade sem tratar? Eu acho que se a gente for pensar só em depressão e ansiedade, nos remédios que tratam depressão e ansiedade, sem dúvida é o maior risco de ganho de peso em não tratar as doenças, né? Porque entenda uma coisa, assim, a medicação psiquiátrica, antidepressivo, ansiolítico, se for dar ganho de peso, vai dar um ganho de peso muito pequeno, né? E um ganho de peso que uma hora vai estagnar, não vai ser uma coisa progressiva, digamos assim. E a própria depressão e a própria ansiedade geram várias alterações hormonais, inflamatórias e comportamentais que favorecem ganho de peso. Então, alteram o sono, alteram os hormônios do apetite, alteram o comportamento alimentar. Uma depressão não tratada, por exemplo, deixa a pessoa sem energia. Então, ela faz bem menos coisas no dia a dia, ela gasta menos energia, ela vai ganhar peso mais fácil, né? Então, não tratar a doença, a depressão, a ansiedade tem um risco muito maior de impactar no peso, em aumentar esse peso, em composição corporal, né? Aumentar a gordura corporal, que é o mais perigoso, do que tomar antidepressivo, pessoal, né? Isso é um mito, assim, de que antidepressivo engorda horrores, aí não vale a pena tomar o antidepressivo, vale a pena ficar deprimido ou ansioso. Mas isso é uma mentira gigantesca, né? Até porque depressão, inclusive, hoje os estudos já provam, é uma doença que inflama o corpo inteiro. Inflama o cérebro, então além de tudo causa perda de neurônios, então eu não consigo imaginar que vale mais a pena não tratar a depressão e a ansiedade por conta de um risco de um ganho pequeno de peso. Fora que se você trata a depressão e a ansiedade, você vai se cuidar melhor, vai ter mais motivação para fazer exercício físico, para ter uma dieta de qualidade, que é uma coisa que qualquer pessoa precisa cuidar, mesmo sem ter depressão e ansiedade, né? Então, não tratar depressão é muito perigoso para a saúde. Aumenta o risco de infarto, de AVC, de demências, né? Além da qualidade de vida que fica péssima, aumento do risco de suicídio. E assim, faz ter uma vida que dificilmente vai ter prazer em viver, né? Uma pessoa deprimida, ela vai sobrevivendo. Então, sempre vai valer a pena tratar a depressão, a ansiedade, as outras doenças psiquiátricas. E se tiver incomodado com os efeitos colaterais dos remédios, fala, conversa com o médico que vocês vão entrando num acordo sobre como conduzir esses efeitos colaterais, né? Exatamente. E se o médico não estiver aberto a isso, troque de médico, não é? Porque o profissional precisa estar aberto a esse diálogo com o paciente, né? Perfeito. Essa questão de adesão ao tratamento da obesidade é muito visível isso. Se o paciente não está bem conduzido dessa parte psíquica, da ansiedade, da depressão, ele não consegue aderir a nenhum plano de mudança de estilo de vida, às vezes não consegue nem aderir ao tratamento, nem com medicamentos, mesmo esses que não interagem com os medicamentos psiquiátricos, acaba não usando, porque tem tanto desânimo, tanto mal-estar, que não segue nenhum plano alimentar, não segue o exercício. E isso vai dificultar com que ele consiga realmente fazer um tratamento, por exemplo, para emagrecer. Então, se não tratar a depressão e a ansiedade, não vai perder peso, de jeito nenhum. Não adianta, né? Então, sempre vai valer a pena tratar a depressão e a ansiedade, inclusive com as medicações, porque os ganhos são muito maiores do que os possíveis efeitos colaterais, né? Perguntaram se os antidepressivos deixam a pessoa inchada. Dependendo, pode sim. Dependendo do antidepressivo, pode causar retenção de líquido. Então, é importante saber qual medicação. É claro, são muitos antidepressivos, então a gente não vai conseguir listar todos aqui, né? Porque são inúmeros, mas dependendo, pode. Então, é importante, antes de, pessoal, assim, ler bula, procurar no Google, né? Porque eles vão... Veja que bula tem que constar todos os possíveis efeitos colaterais da face da Terra. Então, vai ter tudo escrito lá. Então, pergunta para o profissional que está te atendendo se pode ser do remédio e se ele disser que sim, o que pode ser feito a respeito, né? Sempre dá para melhorar, né, esses possíveis efeitos colaterais, dá para trocar, às vezes, o antidepressivo ou manejar o efeito colateral, mas dependendo da medicação, pode sim. E a parte de inchaço, a gente acaba também fazendo algumas medidas comportamentais para ajudar, né? A escolha da alimentação, o sódio, ajudar no intestino a funcionar, a atividade física, o sono, porque também tem vários fatores envolvidos nisso também que podem agravar esse quadro. Por isso que é importante perguntar para o médico, né? Porque ele vai sentar, avaliar tudo que pode estar influenciando e te ajudar a manejar. A mensagem que precisa ficar é que há alternativas, né? Então, eu pelo menos tento escutar muito paciente. Se ele queixa que aquele remédio não está dando certo para ele, que ele prefere trocar,
Então vamos sentar, conversar e ver quais são as opções, né? Sempre tem um caminho para seguir. Não desista do tratamento, né? Porque isso vai ser ruim para você como paciente, como pessoa. É muito melhor buscar uma alternativa do que desistir, né? Perfeito. Uma coisa que perguntam bastante, que já perguntaram para mim nas caixinhas também. Remédios psiquiátricos diminuem a libido? Sim. É uma triste realidade, mas muitos remédios psiquiátricos podem interferir na libido. Não só na questão da libido, do desejo sexual, mas em vários aspectos da sexualidade em si. A grande questão é que a maioria das doenças psiquiátricas, se não todas, vão interferir na libido também. Então, se você não trata, mesmo com uma medicação que possa impactar negativamente nesse aspecto, a libido nunca vai melhorar. Então, tratar a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, isso é importante para melhorar a libido. Mesmo que esses possíveis remédios do tratamento diminuam um pouco essa libido também. Sempre o ganho vai ser superior, né? E também é possível escolher perfis de medicações mais adequadas. E lembrem-se que, por exemplo, quando a gente fala de depressão e de ansiedade, se o tratamento for feito corretamente, é possível receber alta desse tratamento, poder cessar o uso do antidepressivo, parar o uso do antidepressivo e do ansiolítico. E aí esse efeito colateral na libido, ele vai sumir. Ele é transitório, ele é enquanto está em uso da medicação. E tem remédios psiquiátricos antidepressivos que não interferem ou que interferem muito pouco. Esses remédios mais modernos estão vindo bem melhores nesse aspecto, né? Então, se essa for uma questão importante para você, já avisa o médico logo de cara, né? Olha, minha libido tá muito ruim, então se puder ser uma medicação que não interfira ou que interfira menos, que é possível tentar adequar. Mas nessa questão não há muito o que se questionar. Muitas medicações psiquiátricas diminuem um pouco a libido. Mas ainda assim, no final das contas, vale a pena tomar, porque são eles que vão tratar a depressão e a ansiedade e assim vão melhorar a libido. A libido vai acabar melhorando porque você vai tratar a doença de base. Libido é multifatorial, né? Multifatorial, principalmente em nós mulheres, né? Sim, a pessoa acha que é o hormônio que vai causar isso, mas pode influenciar, mas não é só o hormônio. Então... E assim, todos os efeitos colaterais sexuais dos remédios psiquiátricos, eles vão cessar, eles vão parar quando se reduzir ou até às vezes a longo prazo de uso, quando parar a medicação psiquiátrica. Então isso é uma coisa que eu vejo que preocupa os pacientes. Isso não é um dano permanente, né? Não é para sempre, então só vai influenciar enquanto tá usando a medicação. Por isso que é tão importante usar correto, porque aí recebe alta, se cura e assim pode evoluir sem precisar de medicação para sempre, né? Na verdade, a grande questão, eu acho, é enfrentar o problema, né? Porque se a depressão existe, se a ansiedade existe, vai ter que ser tratado para poder passar essa fase da vida, né? Então, às vezes é 1 ano e pouco, são 2 anos de uso de medicação para depois poder receber alta e ter qualidade de vida e ter um cérebro saudável, né? Às vezes, pessoal, não dá para ter tudo, né? Muitos tratamentos médicos, não só psiquiátricos específicos, né? Tratamentos médicos têm efeitos colaterais, mas os ganhos são muito maiores do que os custos ou os malefícios, né? Por exemplo, a quimioterapia. Ela dá uma série de efeitos colaterais, mas ela salva a vida do paciente, né? Perfeito. Então, às vezes, a gente tem que aceitar aqueles efeitos colaterais momentaneamente para poder subir de nível, digamos assim, né? Para poder melhorar a qualidade de vida e tratar a doença, né? Até citaram ali que a terapia pode ajudar muito também, né? Faz parte do tratamento. Muito. É que a gente está falando hoje sobre remédios, né? Mas a psicoterapia e, na verdade, os exercícios físicos são todas maneiras de lidar com esses efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais de medicação e com os próprios sintomas da depressão e da ansiedade. Exercício físico, por exemplo, é um ótimo jeito de melhorar a libido. E é um ótimo antidepressivo, é um ótimo ansiolítico, é um ótimo tudo. Sim. Então, é uma excelente maneira de manejar esse efeito colateral na libido e esse prejuízo na libido que a depressão também causa, né? E a própria psicoterapia, principalmente para as mulheres, né, onde a questão sexual é tão multifatorial, ela pode ajudar a explorar essa questão da sexualidade de outras maneiras, né? E assim conseguir lidar melhor com essa queda de libido durante o tratamento, né? Perguntaram sobre uso de bebidas alcoólicas com os antidepressivos. Na verdade, o ideal, quando me perguntam, eu sempre falo para os pacientes, eu adoraria que ninguém bebesse, né? Que ninguém ingerisse bebida alcoólica.
Porque, na verdade, com os antidepressivos e ansiolíticos, tirando os benzodiazepínicos, que são os famosos faixa preta, o que acontece é que o álcool diminui, na maioria das vezes, a eficácia da medicação, né? Então, hoje a gente sabe que essa questão do álcool é uma presença na vida social das pessoas, né? Então, às vezes é possível adequar, né? De não fazer um uso abusivo, de fazer um uso pontual, para não ter que deixar completamente a medicação. Mas, claro que o mais seguro é não utilizar, né? Mas isso é uma coisa de conversar com o médico e dizer o quanto isso é importante para você, o que é possível ser feito. Não façam sem dialogar, né? Porque médico não é polícia, médico não vai julgar você, tá lá para ser teu parceiro e te ajudar a construir um tratamento que você consiga fazer, né? O melhor tratamento é o que o paciente faz. Então, se tiver que adequar algumas questões, né? Mas, pessoal, é muito difícil falar de uma maneira generalizada, porque cada medicação psiquiátrica tem uma ação no sistema nervoso central. E, assim, é uma infinidade de ações, aumenta a serotonina, baixa a dopamina, é uma coisa muito complexa. E o álcool também age no cérebro, assim como as outras substâncias, as outras drogas. Então, tem que avaliar caso por caso, porque os efeitos das medicações são diferentes, né? E sabe uma coisa que perguntam muito pra mim no consultório? Se vicia. Antidepressivo vicia, se eu vou ficar dependente, que é um medo que as pessoas têm absurdo. Não. Um jeito mais simples de vocês entenderem é olhar a questão da embalagem da medicação, né? Os remédios que são faixa preta, que tem uma tarja preta na embalagem, são os que têm risco, não que vão causar dependência, mas os que têm risco de causar dependência química. Então, na psiquiatria, basicamente, são os calmantes, os benzodiazepínicos, clonazepam, alprazolam, diazepam, que são os famosos tarja preta, né? E os remédios para tratar TDAH, né? Lisdexanfetamina, metilfenidato, que são tarja preta também. Mas mesmo esses remédios, se forem bem usados, com orientação médica, não necessariamente vão causar dependência química. Agora, os antidepressivos, que têm função ansiolítica também, eles não têm risco de causar dependência química. É que se eles são mal usados, eles não curam a doença. Se eles não curam a doença, a pessoa vai precisar tomar remédio, fazer tratamento sempre, porque ela nunca vai ser curada, então ela nunca vai se sentir melhor, vai sempre depender da ajuda da medicação. Então a questão é tratar bem feito. Aí tem mais uma perguntinha que é se pode-se utilizar alguns antidepressivos que poderiam aumentar o apetite aí para quem tem baixo peso. Sim, é possível. Na verdade, dependendo se for uma medicação segura e se isso vai auxiliar o paciente, a gente pode usar essa estratégia, sem sombra de dúvidas. Na verdade, a gente adequa, muitas vezes a gente escolhe o remédio psiquiátrico ainda mais de acordo com o perfil de efeito colateral do que qualquer outra coisa, né? Por isso que é tão individualizado. Isso se a ansiedade, por exemplo, está causando uma falta de apetite naquela pessoa, sim, né? Poderia ser, sim. A gente pode adequar. Junto com uma dieta adequada, tentando fazer uma orientação nutricional, tudo certinho, com certeza. E na verdade é trabalhar em equipe, né? Eu acho que essa é a questão, né? Fazer esse trabalho multiprofissional, né? Porque muitas vezes, pessoal, a perda de apetite ou não ter vontade de comer, não ter o desejo de comer, tem a ver com um humor alterado ou com uma ansiedade alterada. E aí a gente pode usar a medicação a nosso favor, né? De uma maneira segura. E tem mais uma perguntinha que seria, se a pessoa para o remédio de repente por conta própria, quais são os possíveis efeitos colaterais? Nossa, primeiro que pode ser muito desconfortável, né? Tontura, náusea, vômito, dor de cabeça. Claro que esses efeitos vão passar, né? Eles passam, mas é bem desconfortável. Mas o risco maior é da doença voltar. Né? Então, assim, sempre que se para o antidepressivo, ansiolítico antes do determinado, a doença volta. Mais cedo ou mais tarde ela vai acabar voltando, né? A maioria das vezes ela volta rápido e volta pior, pessoal. Isso é um fato também, né? Não é uma falácia, não é uma mentira. Os sintomas voltam piores. Então, o que eu sempre converso com os pacientes, se você tá decidido a parar o tratamento, mesmo que eu oriente não parar, peça para mim, então, uma orientação de como fazer para parar a medicação, para sofrer menos, para ser menos arriscado, né? Tem esse diálogo franco, né? É melhor isso do que correr o risco de passar mal. Tem remédios psiquiátricos que, tipo, a venlafaxina dá muito desconforto quando para de repente. Mas o ideal é não parar por conta própria, porque quem vai sofrer é o paciente, vai sofrer. É uma questão matemática, entendeu? Então, não tem como dar certo. Várias pessoas já testaram e a gente sabe que não dá certo. Né?
Perfeito, gente. A gente não quer fazer uma coisa muito longa, então 30 minutinhos tá ótimo. Eu vi que algumas pessoas perguntaram coisas que a gente já falou no comecinho, aí depois vocês podem acessar, porque eu vou deixar disponível no feed, no IGTV. Ah, e sabe o que seria legal? Se vocês tiverem muitas perguntas a respeito disso, vocês podem ir mandando pra gente. Por favor. Depois a gente pode fazer uma live respondendo especificamente essas perguntas. Também, Exatamente. né? Se vocês quiserem. Vai ser um prazer ajudar. Perfeito. O nosso objetivo é sempre trazer informações seguras, né? Porque a nossa saúde é algo tão precioso. Então a gente tá aqui para tentar dividir informações científicas bem embasadas para vocês se sentirem o mais seguros possíveis em relação a tratamentos, né? Perfeito, gente. Eu vi que vocês estão perguntando mais algumas coisas. Então, vocês podem escrever pra gente essas perguntas que a gente responde numa próxima live, combinado? Ok, não demoramos muito, a gente promete, tá? Um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.